Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Meu irmão, minha irmã, ouvindo o Evangelho de Nosso Senhor segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 54 ao 59. Com modo enigmático de se expressar, Jesus novamente apela para a inteligência dos seus discípulos, para compreenderem os sinais dos tempos messiânicos, com a mesma capacidade com que se dedicavam a entender os mistérios da natureza. Somos capazes de desvendar em detalhes o funcionamento de muitas coisas, através da ciência, dos estudos, mas, infelizmente, nos fazemos de cegos e surdos para compreender a simplicidade da verdade revelada por Jesus. A vida não termina neste mundo. Nossa caminhada se orienta para a perspectiva do Reino dos Céus. O Concílio Vaticano II disse claramente que é dever permanente da Igreja perscrutar os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, de forma a poder responder de modo adaptado a cada geração às permanentes interrogações dos homens sobre o sentido da vida presente e futura e sobre as suas mútuas relações. Está lá na Constituição sobre a Igreja no Mundo, Gaudium et Spes, número 4. O segundo ensinamento. Em grego, designa-se o tempo de duas maneiras. O cronos, ou seja, o tempo que transcorre minuto a minuto, dia a dia, e do qual podemos ter o controle mediante o relógio, o calendário ou a agenda. É o tempo quantitativo, e ele é o que mais determina a nossa vida. A outra expressão que se refere ao tempo é o kairos, que pode ser entendido como uma conjuntura especial que acontece no tempo cronológico, no cronos, mas que tem a virtude de transformar a vida, de dar dimensões novas à experiência da cotidianidade. O kairos não leva em consideração número de dias ou de anos, e sim como este instante, este dia, este ano foi vivido, aproveitado, ou em que medida nos fez crescer. Nesta passagem, Cristo critica a sua geração porque se deixou dominar completamente pelo cronos e, portanto, não vai além de suas atividades para perceber a experiência da presença do reino entre eles. O último ensinamento diz respeito aos últimos versículos do Evangelho de hoje, em que Jesus evoca a analogia do juízo. A parábola da reconciliação antes do processo alude à urgência do discernimento e da decisão. Se não se chega a um acordo enquanto os adversários estão a caminho do tribunal, o culpado será punido na certa. O bom senso recomenda não perder a chance, enquanto se caminha para o julgamento. O único meio é a reconciliação, fazer acordo, fazer as pazes com o inimigo. Daí nós vemos algumas consequências práticas para a nossa vida e que o Evangelho hoje nos aponta. Procurar interpretar o tempo presente, à luz da fé, reconhecer a ação de Deus em nossa vida, dedicar-se mais
a viver não em função do Cronos, mas do Kairos. E por fim, abrir o coração a esta experiência de reconciliação. Não perca todas as suas energias em conquistar os tesouros nesta vida, pois os valores do reino, o amor, a paz, a acolhida, o perdão, valem muito mais e devem ser buscados com esforço redobrado. Esforcemo-nos para conquistá-los até o último instante da nossa vida.